Fala pessoal, estamos aqui com a questão de número 41, a prova Gurupi Unirg 2023, primeiro semestre, leitura ativa. Se liga aí no que nós temos, ó. Uma empresa de caixas d'água resolveu lançar um modelo em formato de um prisma hexagonal. Lembre-se de geometria espacial. Regular, ou seja, esses lados aqui, ó, eu tenho valores iguais. Certo, professor, conforme a imagem a seguir, a capacidade máxima em litros dessa caixa d'água é igual a... Infelizmente, turma, essa questão foi anulada na Unirg, mas nós vamos resolver aqui dando um gabarito extra, digamos assim, tá bem? Vamos lá, analise comigo o seguinte, professor. Se eu tenho que calcular um volume de um prisma, nesse caso aqui, pessoal, eu posso fazer o quê? Área da base vezes altura. Perfeito? Certo, tenho que lembrar disso daí. Só que a área da base, ele falou que é o quê? Um hexágono. Se ele fala prisma hexagonal, ó, logicamente, pessoal, na base aqui eu tenho um hexágono, tá? Perfeito, professor. Perfeito. Agora, pensa comigo o seguinte. A área da base, professor, de um hexágono vai ser o quê? Vamos pensar o seguinte. Turma, um hexágono, o hexágono, tanto faz aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Vamos tentar desenhar aqui, ó, de maneira melhor. Pronto, olha aí, perfeito. Vamos separar aqui para melhor entendimento. Pessoal, um hexágono, eu posso separá-lo assim, ó. Professor, à medida que eu separo dessa maneira, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 triângulos equiláteros. Ou seja, essa área aqui, professor, essa área aqui, se eu quero calcular ela, vai ser o quê? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero. Vamos colocar assim, tá bem? Logo, professor, vou ter 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Você tem que lembrar. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sobre 4, tá bem? Nós temos que lembrar disso daí. Certo, professor. Então, a área desse hexágono vai ser o quê? Vai ser 6 vezes lado ao quadrado. Quanto que vale o lado dele? 10 decímetros. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 ao quadrado. Vezes raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Sobre 4. Perfeito. Vamos lá. Professor, eu posso simplificar, ó, esse camarada com esse camarada. Vai dar o quê? 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Beleza. Aqui eu vou ter, então, 3 vezes 10 ao quadrado, 100, raiz de 3 dividido por 2. Opa, professor, eu posso simplificar aqui também, ó. 100 dividido por 2 dá 50. Então, eu vou ter 3 vezes 50 vezes a raiz de 3. Logo, o que eu vou ter é 150 raiz de 3. Nesse caso aqui, como é área, decímetro ao quadrado. Perfeito? Essa daí é a área da base. Só que lembre-se, nós estamos calculando volume. Para volume, eu preciso da área da base vezes a altura. Opa, a área da base, professor. Vou pegar aqui, ó, essa partezinha aqui. Vamos colar aqui embaixo. Perceba o seguinte, ó. Se o volume, professor, é a área da base vezes a altura, a área da base é 150 raiz de 3 vezes a altura, pessoal, é o quê? 12 decímetros. Então, ó, vezes 12. Vamos lá fazer aqui um cálculo mental. Perceba o seguinte, professor, ó, 15 vezes 12. Se eu faço 15 vezes 10, eu tenho 150. 15 vezes 2, eu tenho 30. 150 mais 30, eu tenho 180. Só que sobrou, professor, um zerozinho aqui também, ó. Então, vai ficar 180, acrescenta um zero, raiz de 3 decímetro cúbico. Só que, professor, ele não quer em decímetro cúbico, ele quer em litros. Aí eu tenho que lembrar dessa relação. Qual relação, professor? E ela é muito importante. Turma, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Portanto, se eu tenho 1.800 raiz de 3
decímetro cúbico, isso daqui, pessoal, equivale a quanto? A 1.800 raiz de 3 litros, perfeito? Essa seria a resposta correta. Só que quando você olha aqui para a alternativa, não tem esse gabarito, portanto, nós vamos colocar aqui, ó, letra E, 1.800 raiz de 3 litros, gabarito, letra E, só que essa questão foi anulada por falta de alternativa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Nos sigam em nossas redes sociais e até a próxima questão. Um forte abraço a todos vocês.